Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês hoje neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Então, hoje, na verdade, eu acho que é um relato de Maledito. Vamos lá, vamos ver, vamos aqui, vamos ver. Eu acho que é Dormindo com o Inimigo. Ou aqui tem um outro título, né? O Maledito que um dia chamei de amor. Então vamos lá. Tipo assim, é um título e um subtítulo. Olá, Aninha, tudo bem? Me chamo Fulana, tenho 32 anos e hoje, após tanta luta, estou aqui para contar a minha história para você e para os assombrados. Envio em anexo também para facilitar a leitura, caso queira. Não, acho que tá bom assim. O relato é um pouco longo, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível, para que a sua leitura seja suave e fácil. Se houver nomes, todos estarão trocados. Tudo nessa história é real. E eu coloquei esse título pois tem muitas similaridades com o filme em que a Julia Roberts dá vida à personagem Laura, que sofre muito nas mãos do marido. Um grande filme, por sinal, que é o filme Dormindo com o Inimigo. Eu já assisti, é um ótimo filme, né? Eu acho que até tem um barco, um negócio no filme, assim. Bom. E não se preocupe, eu tomei todo o cuidado para não deixar nada muito sensual, tá? Então pode ler sem medo. Eu amo o canal desde 2015, que foi inclusive quando eu me casei com o querido Maledito. Me recordo que apareci no canal uma vez, no vídeo que fizeram a torta de frango para comemorar uma meta de inscritos do canal e eu quase caí para trás quando vi meu rosto no vídeo. Bom, nunca deixei de acompanhar vocês, eu amo demais. Ok, então vamos lá para a parte 1. Meu cenário. Eu tinha apenas 20 anos de idade e morava em uma casa repleta de amor, de carinho e com pais que me davam absolutamente tudo que eu precisava para ser feliz. Naquela época eu fazia faculdade de tradutor-intérprete em São Paulo e trabalhava meio período cuidando de uns clientes do meu pai, pois ele era contador e tínhamos um pequeno home office em casa. Então eu trabalhava mais para ajudar ele, né? E para, de certa forma, contribuir com o pagamento dos meus estudos e o pagamento do ônibus fretado que tínhamos que bancar todo mês. Eu era feliz e me arrisco a dizer que vivia a melhor época da minha vida. Meus pais, meu irmão, minha cachorrinha. Tudo era tão gostoso, sabe? A família unida, todo mundo se ajudando. Enfim, bons tempos que não voltam. A minha mãe era a imagem da doçura. Uma mulher batalhadora, abnegada, cuidadosa e dona do perfume mais gostoso do mundo. Eu sinto muito a falta do cheirinho dela, Ana. Mas hoje a minha mamãe está com Deus, olhando por mim todos os dias. Meu pai, por outro lado, sempre muito exigente, mas carinhoso do jeito dele. E nunca me deixou desamparada e sem amor. Meu irmão, 4 anos mais velho, também sempre foi meu grande amigo. Porém, sempre viveu mais para si, em seu mundinho, fazendo suas próprias coisas e escrevendo a sua própria história. Esse era o meu cenário, a minha casa, o meu lar. Parte 2. O encontro. Era mais um dia comum. Eu estava em casa num sábado frio de junho, vendo televisão com a minha mãe, lidando com os meus trabalhos da faculdade e curtindo a companhia dela. Quando chegou a noite, as minhas amigas me chamaram para um barzinho e eu, mais do que depressa, fui me arrumar. Adorava ouvir uma música ao vivo e aproveitar com os meus amigos. Chegando lá, nós pedimos umas cervejas e começamos a interagir. Foi quando eu rapidamente o avistei. O Maledito. Maledito era mais velho, 10 anos mais velho que eu, para ser mais exata. Ele tinha olhos azuis, tinha um corpo razoavelmente forte. Não era o homem mais bonito daquele lugar, mas algo nele simplesmente me hipnotizou. Maledito era cantor e estava com a sua dupla ao lado. Ele não tirava os olhos dos meus.
E eu me perguntava se era realmente para mim que ele estava olhando, já que eu tinha amigas ao lado, que com certeza chamavam mais a atenção do que eu. Eu nunca tive uma autoestima muito boa, mas eu até tinha um corpo bonito, bem diferente dos pneus de trator que eu tenho hoje. Ai, menina, essa coisa acontece quando a idade vai chegando. Bom, na época eu tava loira, cabelo comprido, tenho olhos verdes e me vestia bem discreta. Nada de saia, decote, e mesmo recebendo alguns olhares, eu não me sentia muito confiante. No meio da noite, após toda aquela troca de olhar, Maledito fez um intervalo no seu show. E foi quando eu notei próximo a ele uma mulher, com aparência assim de uns 45 anos. Essa mulher, que vou chamar de Marta, estava muito brava, falando muito alto com ele e apontando para mim. Marta era sua namorada. Vendo essa cena, eu simplesmente disfarcei e me mantive mais assim na minha, pois até então eu não sabia que ele estava acompanhado. A história agora havia mudado, né? Maledito era comprometido. Eu deveria ter parado ali, mas eu não parei. Pelo contrário. No dia seguinte, eu o encontrei no Facebook do barzinho que frequentava, pois era bem comum colocarem fotos do pessoal, das bandas, e então começamos a nos seguir. E imediatamente ele me chamou no chat. Começamos então uma conversa muito intensa. Eu ficava cada vez mais envolvida. Ele era galanteador. Ele era aquele tipo de homem mais velho, sabe? Que não fala besteiras, que não pede foto, que te trata como uma princesa. E eu, nova, inexperiente, me vi totalmente fascinada pela conversa dele, pela energia e pelo ar de seriedade que ele me passava. Eu me sentia segura falando com ele. Maledito, então, passou a me ligar todas as noites, e as conversas eram como um sonho. Era tudo tão puro, tão gostoso. Não tinha absolutamente nada de sexual. Ele fazia com que tudo soasse muito romântico. Confesso que em alguns momentos eu achava até meio engraçado, pois ele tinha um jeito meio cafona até de conquistar, sabe? Umas palavras meio antigas, e eu não estava acostumada com isso. Ele era muito diferente dos homens que eu saía. Todos muito jovens, e aquele tipo de homem que te conquista, fica com você e depois some. Isso nunca me atraiu, Ana. Eu queria um relacionamento sério. Eu queria me sentir valorizada. Maledito sabia o que falar. A hora certa de falar. E isso tocou em uma parte minha que me deixou totalmente vulnerável e interessada. Certo dia, eu estava voltando da faculdade e ele me mandou mensagem, dizendo que estava no ponto de ônibus e se podia me dar um abraço. Ana, eu fiquei muito nervosa, pois seria a primeira vez que nos veríamos assim após o dia do show. E sabendo que ele tinha namorada, eu não queria arriscar, mas a vontade de vê-lo era tanta que eu não aguentei. A minha mentalidade da época também era diferente, sabe? Jovem, cheia de vida, vontade de viver, eu não pensava muito nas consequências. Quando cheguei no ponto, notei que ele estava vestindo um sobretudo preto. Era realmente alto e tinha aqueles olhos azuis, lindos e brilhantes. Maledito me deu um abraço bem forte e eu senti o perfume dele. Conversamos rapidamente, pois ele tinha que ir trabalhar e eu precisava correr, pois se perdesse o ônibus não teria outro para ir para casa, e eu morava a cerca de 100 quilômetros da capital. Uma observação aqui. Esse ponto era o único que dava acesso entre o terminal da cidade, que nós morávamos, e São Paulo. Então, inevitavelmente, todos da cidade tinham que esperar no mesmo lugar. Ao final da breve conversa, ele me deu um selinho. E a sensação daquele beijo ficou assim nos meus lábios por um bom tempo. Parecia aquela sensação de primeiro amor, tudo de novo, sabe? Um frio na barriga, um beijo tão terno e carinhoso, tão gostoso, tão suave. Ai, que loucura pensar que essa interação partiu do mesmo homem que no futuro colocou a minha vida em risco. Enfim, vamos por partes, né? Ali eu sabia que estava ferrada, Ana. Não tinha mais como. Eu não parava de pensar no Maledito.
Eu sentia vontade de terminar aquele beijo, de ficar perto dele, ouvir a voz dele. Bom, um dia depois desse beijo, ele me mandou um áudio com uma música que ele havia feito pra mim. E eu me lembro dela até hoje. A música era linda, a voz dele simplesmente perfeita. Após isso, ele veio em minha casa, estacionou o carro na rua e me chamou. Entrei em seu carro e nos beijamos de verdade. Um beijo maravilhoso. Ficamos só naquele beijo. E ele não tentou nem me tocar, nem nada. Maledito, então, me disse que estava indo conversar com a Marta. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Tá, som saindo. Tudo certo. Então, vamos continuar. Ele me falou que estava indo conversar com a Marta e que o relacionamento deles teria um fim naquele dia. Que não havia mais como mulher e que realmente não era correto ficarmos enquanto ele tivesse alguém. Não nos beijamos mais, nos despedimos e Maledito seguiu com o carro, me deixando apreensiva e esperançosa com o desenrolar da conversa entre os dois. Continuamos nos falando o tempo todo e a essa altura minha família já sabia da existência dele na minha vida. Ele me disse que havia de fato terminado o relacionamento com Marta e que agora estava livre para ficarmos juntos. Dias depois de nosso breve encontro no carro, minhas amigas e eu retornamos ao barzinho. Era dia 12 de junho de 2014, Dia dos Namorados. Ele me olhava tanto, que nem fazia mais questão de disfarçar. Eu estava tão encantada, Ana. Ele me fazia acreditar que seria o homem da minha vida. Eu sentia uma euforia tão grande, eu queria tanto beijar ele, eu queria tanto sair dali com ele, começar logo uma vida juntos. Eu estava enfeitiçada, isso é fato. Minhas amigas não desconfiavam de nada, mas naquele dia nós combinamos de sair após o show. Mas eu disse a ele que só sairia com ele se ele realmente estivesse solteiro. Por mais que eu já tivesse beijado ele, eu não me orgulhava de saber que ele ainda tinha namorada quando o beijo aconteceu. Vou espirrar. Sim. Pronto. Mas eu até então... Não, até então não. Mas eu até hoje não consigo entender o que foi que houve. O que é que me atraiu tanto? Acredito que pessoas como o Maledito têm um poder de persuasão tão grande que apenas com uma palavra, um olhar, ele consegue te trazer para perto e fazer o que quiser com você. A melhor noite da minha vida. Foi a melhor noite da minha vida. Quando me lembro desse momento específico da minha vida, eu sinto uma mistura de sensações. Eu me vejo revivendo isso e sinto tanta pena de mim mesma. E ao mesmo tempo sinto que isso foi tão importante para o meu desenvolvimento como mulher. Enfim, vamos continuar. Nesse dia dos namorados, no intervalo dele, fomos em um local mais discreto do bar e ele me disse que havia terminado tudo, que já estava há um tempo tentando terminar com ela e ele sim estava agora solteiro. Eu então me segurei para não beijar ele ali mesmo e nós combinamos de nos encontrar após o show. Peguei meu carro e fui para a casa dele, pois já era de madrugada e na cidade que eu morava, interior de São Paulo, não tinha nada aberto e eu queria muito viver esse momento. Ana, chegando lá, eu me sentia em casa. Era absurdo o modo como ele me olhava, como ele me tratava. Eu me sentia como a Madonna um dia já disse. Like a virgin, touch for the very first time. Bom, ele então me colocou em seu colo e olhando em meus olhos disse: eu prometo cuidar de você. A partir de hoje, você é a minha vida. Quer ser minha? Eu então, bem séria, muito séria mesmo, disse: olha, Maledito, tem muitas coisas que eu aceito nessa vida, mas tem duas em particular que eu não aceito jamais. Uma delas é traição e a outra é agressividade. Se um dia eu pensar, apenas pensar, que você me traiu, eu saio da sua vida para sempre. E se você puder aceitar isso, então sim, eu quero ser sua.
Nós então nos beijamos profundamente, aquele beijo que você se perde na outra pessoa, sabe? Fomos pro quarto e lá nós tivemos a melhor noite de amor que eu já havia tido desde então. Ele era um perfeito cavalheiro. Ele era respeitoso, mas muito intenso, experiente, forte, carinhoso. Ele era tudo, e eu fiquei completamente sem defesas diante daquele homem. Bom, Aninha, nosso namoro evoluiu rapidamente. Era café na cama todos os dias, jantares à luz de velas, músicas e mais músicas para mim, muito amor, muito beijo, muita felicidade. Agora vamos pular para o dia que ele me chamou para morar com ele e me pediu em casamento. E eu, apaixonada, aceitei imediatamente. Ele foi então em minha casa, chamou meu pai para conversar, que sempre foi e é muito bravo com os meus namorados e muito justo. Maledito e o meu pai se envolveram em uma conversa intensa. E eu, com a minha mãe na sala, observava tudo com atenção e bastante intrigada. Foi então que o Maledito entrou e se sentou no sofá. Meu pai veio até mim, me deu um beijo e foi até a cozinha tomar seu cafezinho. Ficamos mais um pouco por ali, conversando, vendo televisão, e o Maledito era só risadas, me abraçava no sofá como quem quer mostrar carinho, sabe? Do tipo, olha como eu trato a sua filha bem. Ele era encantador com os meus pais. Tinha uma lábia, Ana. Inacreditável o poder de sedução daquele cara. Comecei a empacotar as minhas coisas, as minhas roupas, os meus sapatos, meu material da faculdade. Minha mãe ao lado, muito emocionada, apreensiva, mas também não me julgou. Apenas conversou comigo, me aconselhou e disse que eu poderia voltar a qualquer momento. Eu sentia muita tristeza em deixar minha casa, mas eu queria muito viver uma vida com ele. Eu queria dar a cara a tapa, sabe? Eu acreditava fielmente que eu havia encontrado o amor da minha vida. Hoje sei que o Maledito e o meu pai conversaram, pois anos depois o meu pai me contou. Hoje eu sei o que o Maledito e o meu pai conversaram, pois depois o meu pai me contou. O Maledito disse ao meu pai que se ele permitisse e concedesse sua bênção, ele me tiraria da casa dele, só se fosse para me dar uma vida melhor a que o meu pai me oferecia. Caso contrário, ele jamais me levaria embora. Meu pai disse então que se for para ele cuidar de mim melhor do que ele cuidava, então ele daria a bênção, mas cobraria isso dele. Eu me emocionei quando meu pai me disse isso. Eu achei muito especial essa conversa. Mal sabia o meu pai tudo o que estava por vir. Parte 3. O início da vida a dois. Ana, nossa vida junto estava oficialmente começando. Arrumamos toda a casa, colocamos todas as minhas coisas em um guarda-roupas que ele gentilmente cedeu para mim. Ele era um excelente dono de casa. Ele era detalhista, limpinho, mantinha sua casa super organizada, fazia sua comida e deixava tudo muito arrumadinho na geladeira. A casa era pequena, simplesinha mesmo, porém super aconchegante. Era uma casa com cozinha americana, 2 quartos, sendo uma espécie de closet, e o outro que seria o nosso. A cozinha e a sala eram bem modestas, mas com móveis bonitos e tudo bem legal. A casa tinha a vibe dele, totalmente. Aos poucos eu fui tomando para mim o que era meu, né? Fui me sentindo mais dona do espaço, ele me dava total liberdade para fazer tudo do meu jeito. Me ajudava com as tarefas, me mostrava como ele fazia e me dava suporte em tudo. Éramos nós dois juntos para tudo. Fazíamos mercado juntos, limpeza, era muito gostoso. À noite, ele sempre cozinhava algum prato diferente para mim. Colocava a mesa de forma impecável, a comida era simplesmente sensacional. A gente comia, tomava um vinho, via uma televisão e à noite éramos o casal mais feliz e apaixonado. A gente não se desgrudava, era amor o tempo todo. Ele me ensinava coisas novas, se é que você me entende. Me mostrava formas incríveis de amar, como fazer, o que fazer. E eu sentia coisas que nem sabia que eram possíveis. O Maledito era um verdadeiro expert no assunto.
Enfim, Ana, um dia o Maledito organizou a maior festa surpresa da minha vida. Chamou minha família para celebrar na casa da minha tia, que era super grande, espaçosa, e fez um show, literalmente cantando e encantando a todos os meus familiares e amigos. A minha família se apaixonou pelo Maledito. Ele ganhou todo mundo e eu sentia que o meu coração ia explodir, pois eu nunca tinha tido um namorado como ele antes, que agora eu já me referia como marido. A família estava ganha. E eu? Bom, eu estava totalmente apaixonada. Parte 5. Um pouco sobre mim e um pouco sobre ele. Eu era, até então, uma moça jovem, universitária, que fazia o curso dos sonhos. Levava os estudos muito a sério, e na faculdade era só nota alta. Com muito esforço e dedicação, afinal eu valorizava cada centavo que o meu pai investia nos meus estudos. Em casa ajudava minha mãe nos afazeres, mas eu não sabia nada de cozinha ou como lavar roupa, essas coisas. Eu ajudava mais levando a minha mãe a todos os lugares, fazendo mercado, fazendo compras, varrendo a casa, lavando a louça, lavando o quintal, pois tínhamos a minha cachorrinha Nina, né, que hoje é uma estrelinha. Tinha bastante amigos, tinha uma vida social legal. Não tinha dinheiro, mas a gente curtia muito o momento. Sempre fazíamos um churrasquinho, uma cervejinha, ou assistíamos a filmes, ficávamos na praça da cidade conversando, nada sofisticado, mas tudo com muita alegria. Eu era uma boa filha, dedicada, carinhosa, muito parceira. Sempre fui muito ligada nos meus pais e tinha sim uma vida muito boa. Nunca tivemos luxo. Nunca tivemos funcionária do lar, sempre minha mãe e eu cuidando da casa. Enfim, era uma menina normal, de família boa e com boa educação e criada para ser uma pessoa de bem. Na época, eu também era voluntária em uma ONG de resgate animal, pois os bichinhos sempre foram minha verdadeira paixão. Então também tinha essa parte importante na minha vida. Bom, Maledito, por outro lado, já com seus 30 anos na época, morava sozinho, longe da família e dos amigos, entre aspas. Ele era pai de uma linda menina de 3 aninhos na época. Maledito já tinha um dia sido um cantor muito famoso, tendo feito turnês, shows com fulanos muito famosos, e por aí vai. Antes de me conhecer, já tinha tido bastante grana e uma coleção de mulheres. Ele já tinha se juntado com muita mulher. Era um homem muito, mas muito experiente nesse quesito. Cerca de 6 meses antes de nos conhecermos, ele alugou essa casinha na minha cidade, pois segundo ele havia perdido tudo, perdeu casa, carro, móveis e só sobrou a cachorrinha que morava com ele. Maledito trabalhava então naquele momento como cantor e em uma empresa de telemarketing como atendente, pois estava recomeçando sua vida. Não me importei com o fato dele não ter dinheiro, até porque eu nem ligava para isso, eu nunca liguei. Nós juntos iríamos construir tudo. Eu ia ganhar o meu dinheiro, ele o dele e juntos seríamos felizes. Bom, a vida foi acontecendo. Eu fui tentando lidar com a casa, com a faculdade, que era muito longe da minha cidade, e eu chegava em casa por volta da 1h da manhã, todo dia. Nesse momento eu fui atrás de trabalho, pois não era certo morar com ele e deixar com que ele pagasse tudo sozinho. Não ajudava mais o meu pai no escritório, pois não tinha tempo de ir para a casa dele todo dia. E eu precisava de um emprego que pagasse mais, já que tinha conta de luz, água, aluguel e eu queria ajudar. Usávamos o meu carro para ir aos shows dele, e de tanto colocar caixas de som super pesadas, meu carro começou a ficar muito ruim, pois já era um carrinho velho. Um Fox bem antigo. Enfim, eu não liguei, eu queria ajudar. Consegui trabalho em uma editora em São Paulo, trabalhando como tradutora, e eu saía de casa às 5 da manhã e chegava só de madrugada. Nessa altura, o Maledito não estava mais trabalhando no telemarketing, estava só com os shows, pois a dupla estava dando certo, e eu apoiando cada segundo. Trabalhando de dia e estudando à noite, não me sobrava tempo para muita coisa. Mas ele me buscava no ponto de ônibus e quando eu chegava em casa tinha roupa limpa, comida deliciosa na mesa e muito amor.
Até que em certo momento, meu pai e a minha tia, que até então tinham o escritório de contabilidade juntos, decidiram abrir uma filial na nossa cidade. Então aconteceu algo que certamente ferrou com tudo. Maledito e eu fomos trabalhar lá. E minha mãe saiu do home office e se juntou a nós. Ana, que decisão mais infeliz. Mas olha, não vou me estender muito nesses detalhes, pois tem coisas bem mais relevantes e eu não vou deixar o relato muito longo. Parte 4. Peraí, pulou aqui. Era parte 5? Não, na verdade, era parte 4, foi a que eu acabei de ler. A parte 5 é agora, tá invertido. Agora a parte 5. Os primeiros sinais de um psicopata. Ai, meu Deus do céu. Maledito começou a agir de forma diferente. Começou a desenvolver uma obsessão com a limpeza da casa. E começou a cobrar de mim que ela estivesse limpa. Começou com um amor, você viu como está em cima da geladeira? E eu, tonta de tudo, não sabia ser dona de casa. Eu achava que ele estava certo, né? Que agora eu era a mulher dele, tinha sim que cuidar das coisas. Uma grande manipulação. E hoje eu sei. Maledito começou a me procurar menos. Comecei a estranhar e desenvolvi uma paranoia. E comecei a chorar todos os dias antes de dormir, porque eu me sentia carente. Eu sentia que eu precisava do toque dele, mesmo ele ainda estando ali. Só que eu sentia falta da paixão que ele tinha no início, sabe? Nossa vida era do trabalho para a faculdade, no meu caso, e os finais de semana eu o acompanhava nos shows, acho que é isso. Eu ficava lá sentadinha numa mesa, do lado do palco, quase sempre sozinha, pois minhas amigas não gostavam muito dele, e minha mãe não podia ir sempre. Eu detestava essa parte, Ana. Aquele mundo não me pertencia. Eu não me sentia bem vendo outras mulheres se insinuando para ele. Achava que não precisávamos disso, pois o que ganhávamos no escritório dava para pagar as contas e o nosso lazer de vez em quando também. Eu queria uma vida tranquila com ele. Eu não queria luzes em cima do meu marido, eu não queria mulheres desfilando na frente dele o tempo todo. Mas ele dizia que era o sonho dele, que sem a música ele não era nada. E eu, conhecendo já no meio, né, me via obrigada a entender. Afinal, eu o conheci cantando. Eu comecei a ficar muito preocupada com a minha aparência. Eu comecei a me vestir nos shows como eu via as mulheres se vestindo. Eu queria estar igual. Comprei saias mais curtas, roupas mais modernas, maquiagem mais marcante e o cabelo mais loiro. Comecei a me arrumar muito mais para sair com ele também, pois ele gostava de me ver sempre muito bem arrumada e eu achava que era um cuidado dele. Eu não sabia que era tóxico. Naquela época não se falava muito disso. Mas vamos lembrar que eu tinha apenas 20 anos. Meu primeiro relacionamento mais sério. E eu não tinha experiência, gente. Eu era uma menina criada na saia da mãe. Os shows passaram a ser frequentes, pois graças ao meu carro, ele podia ir para outras cidades. Então, a gente tinha eventos cerca de 4 vezes na semana. Mas eu ainda era universitária. Eu estava fazendo meu TCC e eu trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu não conseguia acompanhar o ritmo dele. Eu poderia sim não ir aos shows, mas eu me sentia insegura. Era muita mulher naqueles lugares. E o maledito queria minha companhia. Ele dizia que era fundamental me ver sentada ali enquanto ele tocava. E eu mesma, morta de sono, de cansaço, eu ia. Eu queria ser uma boa mulher para ele. Determinado dia, fomos a um bar que ele tocava e uma mulher de shortinho curto, muito curto mesmo, ficou se insinuando para ele. E ele interagia de forma mais superficial, pois sabia que eu era muito ciumenta. Mas quando ele se levantou, eu vi... Ai, meu Deus! Enfim, eu vi que a barraca do escoteiro estava armada. Meu Deus! E cabia um crocodilo do tamanho de um carro dentro da barraca. E ele notou e me olhou. E para mim, naquele momento, foi quando eu vi
que o que ele dizia ser paixão, na verdade era só vaidade, luxúria, que ele amava era ser desejado. A partir daquele momento, eu passei a olhar toda mulher em todo show e minha vida foi virando um inferno. Se fosse hoje, com 31 anos, eu já teria ido embora, mas se tratava de alguém muito crua na vida ainda. Bom, essa era a rotina. Maledito me comprava coisas para o cabelo, saltos altos, tão altos que eu nem conseguia andar, vestidos curtos. Ele tirava fotos minhas, despida, me assediava no banheiro do trabalho e a gente fazia tipo em qualquer lugar. Ele tinha esse comportamento e eu acompanhava, pois eu me sentia a deusa do amor. Passados cerca de uns 5 meses, com a vida absurdamente corrida, eu não me alimentava de forma muito saudável e de um corpo muito bonito eu comecei a ganhar peso. Afinal, o Maledito comprava pizza mais de 3 vezes por semana, fazia comida em casa para um batalhão, me levava a comer fora. E eu, com 1,57 m de altura, comecei a engordar um pouquinho. Certo dia, o Maledito me disse que eu estava mais cheinha, que me amava, mas era para eu me cuidar, pois caso contrário eu ia ficar gorda. E ele sabia que seria um caminho sem volta. Eu fiquei muito chocada com essa conversa, porque até então eu achava que estava tudo certo. Eu não via nada de errado comigo, até porque uns quilos a mais não mudava a pessoa que eu era. A insegurança bateu forte em mim e ele começou a ser muito diferente. Me cobrava da limpeza da casa, dizia que as mulheres dos amigos deixavam tudo brilhando e eu só pensava em dormir, que ele não tinha que me cobrar isso, que eu deveria saber fazer. Passei a não ir em todos os shows. Eu limpava a casa tal qual Cinderela, de 4 no chão. E o Maledito chegava cada vez mais tarde em casa. A minha casa parecia de vidro, de tão limpa e impecável. Certa vez, cansada do trabalho, da faculdade e da limpeza constante, eu deixei o restinho de uma pera na pia e fui me deitar. Maledito levantou e viu a pera. E me chamou para a cozinha. E disse que isso era coisa de gente porca. E me fez colocar a pera no lixo. Eu reagi com muita fúria. Afinal, eu estava exausta. Ele então disse para eu não esquecer mais. E eu, de forma inconsciente, passei a sempre cuidar para isso não ocorrer novamente. Exatamente como a Laura, de Dormindo com o Inimigo. Gente, vou até reassistir esse filme. Enfim, as coisas foram escalando. Até que um dia, o Maledito, muito bravo por algo que eu nem me recordo, apontou para a televisão, que estava mostrando umas moças lindas dançando, e disse que eu nunca seria daquele jeito, que eu não era uma mulher igual a elas. Já pensamos em várias respostas aqui, né, pessoal? Bom, eu fiquei acabada. E assim, Ana, ele tinha engordado cerca de 15 quilos. Ele estava bastante gordinho, mas eu nunca tinha falado nada a respeito disso, porque eu não ligava para isso. Maledito estava com um aspecto feio, um rosto manchado, bem diferente de quando eu o conheci, mas eu não falava nada, afinal, não é certo julgar a aparência das pessoas. No dia seguinte, Maledito, para me agradar, adotou uma cadelinha que estava na rua, uma filhotinha linda, e eu, louca por cachorros que sou, o perdoei e passei a cuidar dessa cachorrinha também, dando todo o amor do mundo para ela, que após 10 anos está comigo até hoje. Não se preocupem, nada de ruim aconteceu com ela, eu jamais permitiria. Um dia nós havíamos acabado de limpar a casa toda e eu estava recolhendo roupas no varal. O Maledito me chamou com urgência. Eu corri para dentro de casa e ele me disse que ela havia feito xixi no quarto. E eu então disse, tudo bem, ela ainda é bebezinho, não sabe das coisas. E dei risada, afinal, absolutamente normal, né? A cachorrinha novinha fazer xixi no quarto ou em qualquer lugar assim, eles estão meio perdidinhos ainda. Se bem que mesmo depois de adultas, dá uns trabalhos desses, mas, né? Aí o Maledito me deu uma rasteira. Cadê? Não. Não. Eu dei risada, afinal, absolutamente normal. E eu jamais brigaria com um bichinho por conta disso.
Quando virei as costas, o maledito me perguntou: "Você não vai limpar?" E eu, sem entender nada, disse: "Depois eu limpo. Ou pode limpar você também, o pano tá aqui." E ele ficou vermelho, irado, muito bravo mesmo. E foi quando o curso do meu relacionamento mudou de uma hora para outra, pois acreditem, o maledito me deu uma rasteira. E no momento que eu caí no chão, ele pegou meu cabelo e esfregou no xixi. Esfregou o xixi com o meu cabelo. Filho da... Pensando aqui em várias maneiras de dar o retorno. Ai, meu Deus, a gente precisa de evolução espiritual, mas é difícil, é difícil. Ana, nesse momento eu não sei qual foi a minha reação, mas é que eu acho que fica tão assim que não consegue ter reação. É um impacto, digo até emocional mais do que físico. Que a pessoa fica, às vezes, sem saber como reagir, né? A ficha não cai que um ser daquele que era todo amor, tudo de repente faz isso. E faz. Bom, Cadê? Nesse momento eu não sei qual foi a minha reação, mas eu lembro que pela primeira vez na vida me senti daquele jeito. Eu me senti um lixo. Eu me senti um nada. Eu chorei muito e me levantei atônita. Maledito, segurando meu cabelo, me olhou e disse sorrindo de forma medonha: "Da próxima vez, eu tenho certeza de que você não vai esquecer, não é, meu amor?" Ana, eu me sentei no sofá, com o tornozelo roxo devido à rasteira que ele me deu e o rosto machucado de ter batido no chão. E ali eu fiquei. Peguei a cachorrinha no colo e chorei muito, muito, muito. À noite ele veio me procurar, mas eu já não sentia mais amor. Eu sentia apenas nojo e muito medo. Ele então passou a forçar a barra comigo, se é que me entende. Um dia eu, não aguentando mais, fiz minhas malas, peguei minha cachorrinha e disse que eu estava indo. Foi quando eu ouvi um barulho muito alto no banheiro. Maledito estava tentando tirar a própria vida. Eu o segurei pelas pernas e o tirei de lá. Desfiz as malas e fiquei, com a promessa de ir assim que ele se recuperasse. Ana, como pode? Como pode alguém de família, criada com o amor que eu fui, aceitar tudo isso? Eu te digo como. A essa altura, o maledito havia me afastado de tudo e de todos. Minha mãe via tudo, mas não sabia das agressões e das coisas mais pesadas. Mas ela me via sempre doente, sempre triste, e implorava para eu sair da casa dele. Mas eu não ia. Dizia que estava tudo bem. Minhas amigas, eu não via mais. Minha família via, mas não tocava no assunto por vergonha, por medo. A minha família eu via, mas eu não tocava no assunto por vergonha e por medo. Bom, parte 6. A suposta manifestação espiritual. A nossa vida já não era mais a mesma. Eu comecei a fazer terapia e a psicóloga me ajudou a traçar um plano de fuga, pois ela me disse que ele era psicopata. Ele tinha dias bons e ruins, e eu apenas dias ruins. Estava quase largando os estudos, pois não aguentava mais tanta coisa. Ele falava mal de todos, ninguém era bom para ele. Minha família não me amava. Para ele, a minha família não me amava. Os meus amigos todos queriam me comer, com o perdão da palavra. Eu estava determinada a sair dali. Mas em todas as tentativas, ele tentava algo contra si. Ele tentava algo contra si mesmo ou contra mim. Eu não vou dar detalhes, senão vai ficar muito pesado. Certo domingo, após nossa rotina de limpar a casa, Maledito abriu uma bebida e começou a tomar. Nós nunca bebíamos, nem nos shows, nem em casa. A gente não gostava muito de bebida. E nunca usamos nenhuma substância, nada. Éramos muito caseiros e apenas gostávamos de preparar a nossa comida, os nossos filmes, isso daí.
Nesse dia, o maledito abriu essa bebida que estava lá e começou a falar de modo diferente. E eu, que já sabia uma coisa ou outra, vi que era uma entidade. Fiquei apavorada, mas fingi naturalidade. Uma coisa que eu não contei é que nessa casa, que a nossa casa era isolada, não tinha muita gente perto. E esse era um dos motivos que eu costumava acompanhá-lo em todo lugar também, pois eu tinha muito medo. E a porta da sala era uma porta de vidro grande e dava de frente para um pasto enorme e eu morria de medo de aparecer alguém ali. Enfim, eu fiquei com medo de reagir e a entidade se irritar, então eu fiquei quietinha, apenas observando. A entidade me dizia que eu tinha que ser paciente com ele e começou a falar essas coisas. Hoje, sendo da Umbanda, eu sei que era tudo um grande teatro, pois ele quis me pegar pelo meu medo, para me deixar mais vulnerável ainda. Olha só. Nossa vida foi ficando cada vez pior, Ana. Eu me sentia tão infeliz. Fui perdendo o meu brilho, perdendo tudo que eu tinha, toda a minha alegria, a minha família, os meus amigos e o pior, perdi a mim mesma. Parte final, o livramento. Me formei na faculdade com muita dificuldade, mas consegui. Tirei nota 9 no meu TCC e fiquei muito feliz. Maledito alternava entre ser um grande filho da e ser um homem muito gentil, mas nada mais me convencia. Certo dia, no escritório, recebi uma ligação anônima de uma mulher me dizendo que o viu com uma mulher loira em meu carro. E nesse dia, exclusivamente, eu não fui ao show. E o maledito chegou em casa às 6 horas da manhã, me deixando sozinha naquele fim de mundo a noite toda. Eu o confrontei, mas o maledito negou. Resumindo, maledito me traía com todas que podia, no meu carro, nos bares que eu antes frequentava com ele. Ana, quando tive a certeza da traição, levantei-me de minha mesa no escritório e bati tanto nele. Eu devolvi cada humilhação com bofetadas. Mas eu bati tanto, mas tanto, na cara do maledito, que ele foi parar no chão. Um homem de quase 2 metros de altura se viu no chão, sendo esbofeteado por uma menina pequena, mas que diante de tanta fúria, tanta tristeza e tantas humilhações, devolveu toda a raiva que um dia engoliu. Aí depois ainda é chamada de louca, né? Aí a louca é você, né? Bom, naquele dia, aquele traste saiu da minha vida. E eu peguei minhas coisas, minhas cachorras e sumi da vida dele. Minha tia o demitiu e o maledito se mudou de cidade. Após alguns meses, ele assumiu o relacionamento com a tal mulher loira, que na época tinha quase 50 anos de idade, pois ela tinha algo que ele buscava: dinheiro. Aos poucos eu fui me refazendo e após isso vendi meu carro e com o dinheiro fui fazer o meu intercâmbio nos Estados Unidos, em uma tentativa de sumir, pois ele ficava na porta da casa dos meus pais me ameaçando, dizendo que se me visse com alguém, acabaria com a pessoa. Enfim, Aninha, eu me livrei dele. Fui ser feliz. Recuperei minha vida, minha família e voltei a ter o meu brilho. Hoje, quando conto essa história, eu não consigo acreditar que eu fui tão permissiva. Mas esse tipo de gente tem um poder sobre nós, que infelizmente não sabemos como nos proteger. A mãe do maledito mexia com magia, o que provavelmente facilitou a dominação dele sobre mim, mas isso eu não consigo provar. Ah, sabe o golpe que o maledito dizia ter levado do antigo sócio? Era tudo mentira. Ele roubou a gravadora, ele roubou carros, dinheiro. Bom, ele também havia roubado uma loja de vinhos caríssimos que o pai de uma ex dele tinha. Ele esperou o homem falecer e foi na loja enquanto todos estavam no velório e roubou todos os vinhos. Depois alegou que foram assaltados, mas depois viram que foi ele. Olha, Ana, hoje eu vejo que eu poderia não estar nem mais viva, mas agradeço a Deus por ter me livrado. Mulheres, tomem muito cuidado. Nós valemos muito mais do que qualquer relacionamento. Peçam ajuda.
Não sintam vergonha de pedir socorro. Se eu tivesse contado para minha família, com certeza não teria passado por tudo isso. Beijos de luz a todos e amo muito você, Aninha. Espero que conte o meu relato. Está contado, querida. Um beijo para você. Parabéns por ter se livrado e sempre a tempo. Porque tem muita gente que fica, ai, já tô há tanto tempo, né? Sair vai ser difícil, não sei o quê. Meu, dependendo da situação que ela disse, a gente vale mais, né, do que qualquer relacionamento. Então, não deixa chegar num ponto que aí não tem mais volta. E a gente vê todos os dias esse ponto chegando. Então, quanto antes você conseguir sair disso, melhor. E se puder não entrar, hoje em dia, é que antigamente a gente não tinha, como ela disse, não tinha essas informações. Né, a gente achava que era isso mesmo, que não sei, sabe? Você fica, o que ela tava falando, envolvida e não sei o quê. Hoje a gente já consegue identificar as red flags, né? Hoje a gente já consegue falar, isso daí é preocupante. Ou coisas que antes a gente não, né? Então, com a informação que temos hoje, aqui a gente já consegue identificar e conseguir nem entrar nisso. Ou sair muito cedo. Porque quanto mais os dias passam ali dentro, mais vai se envolvendo, mais vai ficando confuso. É o que ela fala, eu não sei como uma menina de família, educada, com tanto amor em casa, não era assim falta de falar, eu era carente na minha casa, caí na mão de um qualquer. Não, ela tinha muito amor em casa, mas são perfis. Eu acho que ele consegue, ela sendo uma menina doce, ela sendo uma menina passiva, ela sendo uma menina... ele conseguiu, né? E acreditando no bem, acreditando que, né? Acreditando, inocente e muito nova também. É o que ela diz, 20 anos. Ela ainda é nova, né? Então, ainda bem que ela conseguiu isso, ainda é muito nova, ainda tem muito pela frente, né? E agora tá livre para voar. Mas assim, mesmo não sendo tão nova, viu? Sempre há tempo. Sempre há tempo. Não precisa aguentar isso daí, não. Mas assim, muito nova, sem experiência, né? E tudo é aprendizado. Tenho certeza que depois disso, nenhum desse tipo entra mais aí pra ela. Ela já sabe identificar, já sabe, mas ela conseguiu sair. E quando não consegue? E quando a coisa fica realmente feia? Então, se possível, nem entre. Se entrou, percebeu logo de início, sai o quanto antes. Então, este foi o maledito de hoje. E ainda fingindo que tá possuído, pra botar medo. Ele fala que tem que tratar bem. Mas como que eu queria que a entidade viesse de verdade. Mas queria que descesse ali mesmo, mas desse um cacete. Ai, que eu já tô imaginando que vocês aí estão assim, ó, né, querendo. Mas uma coisa é ver isso de fora. Quem tá fora enxerga, quem tá fora fala, devia ter feito isso, devia ter feito, se fosse eu. Mas quem tá dentro, é como ela fala, gente, é hipnotizante. Nem ela hoje, olhando pra trás, consegue entender como que ficou tanto tempo nisso, como que aceitou tanta coisa que é ridícula quando você olha de fora, né? Mas quando você tá dentro, você não vê. Você tá ali, a pessoa manipula, um dia xinga, mas no outro te trata super bem, e aí vai ficando muito confuso, né? Bom, este foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja sempre com respeito. Se você tem uma história parecida, conta pra gente. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.